Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Um bom dia a todos, que a paz do Mestre esteja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez com o programa Espiritismo e Atualidades, e o tema de hoje, é um tema que nós entendemos que é muito interessante, muito bom, é profundo, e que a gente vai tentar passar para vocês aqui alguma coisa, né, do conteúdo total dessa obra que é muito importante e tentar, né, na nossa conversa de hoje, refletir, colocar algumas ideias para que a gente possa trazer essa obra para a nossa vida. E começando já o nosso programa, eu vou pedir para a Cida fazer a prece inicial. Cida, por favor. Pois não. Então vamos assim, tranquilos e serenos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e ao plano espiritual maior aqui presente entre nós. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, pelas inúmeras bênçãos que derrama diariamente sobre nós, pelas concessões, Senhor. Nós te agradecemos por estar sempre jorrando o seu amor incondicional por todos nós. Mestre amado, aqui estamos mais uma vez diante de ti, pedindo que nos ampare, que nos oriente e que nos inspire durante todos os nossos trabalhos de hoje. Que seja sempre feito, Senhor, a vossa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que seja assim, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Sim, E Cida, sim. aproveitando, né, que você já está no ritmo, né, com essa prece maravilhosa, por favor, né, usa a palavra aí para cumprimentar os nossos amigos e dar suas impressões para o programa de hoje. Sim, muito bom dia então, Alexandre, bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, ouvindo. A nossa gratidão por todos. E mais uma vez aqui estamos para transmitir, mas também para aprender. Então, continue conosco até o final do programa e que Deus nos abençoe, né? Que tudo corra bem, que possamos transmitir o melhor de nós. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Que assim seja. Que assim seja. João, por favor. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente. Uma alegria muito grande. Principalmente poder ter a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, esse tema tão maravilhoso, né? O Sermão da Montanha. Eu acho que é uma das lições mais lindas que o nosso mestre nos deixou. Uma das mais profundas e, com muita humildade, vamos tentar passar alguma coisinha que fique para as pessoas. Vamos fazer o possível para conseguir passar alguma coisa de tão maravilhoso que é isso aqui, que a gente não sabe nem como começar. Né? Muito lindo. É um prazer muito grande estar aqui. O prazer é nosso, né? E pode ficar tranquilo, João, porque como cada um de nós tem uma visão diferente das coisas, né? A gente vai sempre trazer alguma coisa que algum dos outros não enxergou daquele jeito, né? Nem ela pode aproveitar ou pode simplesmente, né, entender e continuar enxergando do seu modo. A ideia não é mudar o ponto de vista de ninguém, mas só acrescentar, né, conhecimentos que a pessoa possa refletir a respeito, né? E queria aproveitar, né, agradecer aqui a presença do João Luiz Baízi, nosso companheiro das Casas André Luiz, né? Um bom dia, João. O nosso companheiro Romualdo,
também bom dia, sempre participando, sempre presente nos nossos programas. Também, né, agradecer ao Sandro Pereira e à Vera Lúcia Souza, que estão nos acompanhando, e a Cida Sidoca, que acabou de aparecer aqui para a gente. E para que a gente possa começar, eu só quero trazer para nós aqui, e para os amigos que estão nos assistindo, um breve resumo do que seria, né, o Sermão da Montanha, para que a gente possa ter um ponto de partida, né? Jesus, quando ingressou na vida pública, quando começou a sua vida pública, ele tinha por volta de 30 anos, né? E um dos primeiros atos que colocou Jesus nessa vida pública foi quando ele foi batizado por João Batista, né? Ele foi batizado por João Batista, aí logo depois João Batista foi preso, né? E Jesus ele se retirou para Galileia, né? Ele foi para Galileia e lá ele começou a participar, né, das conversas, dos debates nas sinagogas e começou a fazer a divulgação do evangelho, começou a promover as curas e aí começaram a segui-lo, né, inúmeras pessoas. E foi quando foi quando Jesus também começou a convocar, a recrutar, vamos dizer assim, aqueles que seriam os 12 apóstolos, né? E a partir daí que Jesus começou realmente a ter aquela projeção, né, na sociedade da época. E um dos primeiros, né, não vou falar que foi o primeiro, mas o principal, o primeiro ato principal, né, que foi promovido por Jesus, foi justamente o Sermão da Montanha. A literatura cristã, ela nos fala de inúmeros sermões de Jesus e destaca 4 deles, né, que é o primeiro, o Sermão da Montanha, o sermão profético, naquele que Cristo fala a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Eles destacam também o Sermão do Cenáculo, né, que foi feito por ocasião da última ceia, quando Jesus se reuniu com os apóstolos, né, às vésperas do evento da sua crucificação. E o quarto, que eles reputam como sendo também de uma importância destacada, é aquele sermão que Jesus fez advertindo os escribas e os fariseus. E hoje a gente vai, né, procurar se ater ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele se encontra nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. E também ele é citado no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, né, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós conseguimos encontrar referências ao Sermão da Montanha, sendo que em 14 capítulos ele é citado diretamente. Os capítulos 1º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 25 e 27. Esses são diretamente relacionados com o texto do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, para a gente se localizar, ele foi feito nas colinas de Curum-Hatim, próximo ao lago de Genezaré, que é conhecido também como o Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. E dando uma pesquisada, lendo, eu encontrei um texto em que a Marta Antunes Moura, ela fala que existem 4 conjuntos de ideias nesse sermão da montanha. E ela separa assim, ela coloca como sendo as bem-aventuranças, né? E ela cita aqui, que estão no capítulo 5, nos versículos de 13 a 16 do Evangelho de Mateus, e que são as seguintes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, 1. Os que choram, 2. Os mansos, 3. Os que têm fome e sede de justiça, 4. Os misericordiosos, 5. Os de coração puro, 6. Os pacíficos, 7. Os perseguidos por conta da justiça, 8. E ela coloca também, como sendo uma das bem-aventuranças, como bem-aventurados, aqueles que são caluniados, perseguidos e amaldiçoados por conta de professarem as ideias, o Evangelho de Jesus. O segundo tópico que ela coloca como uma ideia básica é a relação da mensagem de Jesus, a mensagem nova que Jesus traz, com
em contrapartida com a lei antiga, que era aquela que estava em vigência na época que Jesus esteve aqui entre nós, que ela cita que está no capítulo 5 também de Mateus, nos versículos de 17 a 48, que é uma parte bastante extensa. A terceira ideia básica que a Marta coloca seriam instruções práticas para a conduta no reino de Deus, que estão no capítulo 6, nos versículos de 1 a 7, versículo 12. E a quarta ideia básica que ela destaca no Sermão da Montanha seria um desafio colocado por Jesus para que nós vivamos uma vida de dedicação, que estaria no capítulo 7, nos versículos de 13 a 29. E Jesus, né, ele dirigiu esse discurso, esse sermão, não só aos apóstolos, mas para toda e qualquer pessoa que desejasse conhecer de um modo diferente daquele que era divulgado na época, as leis e os profetas, os ensinamentos, né, de Deus, sobretudo a lei de amor, justiça e caridade. E qual que era a relevância? Que naquela época os ensinamentos eles estavam calcados todos, né, ali para os hebreus, no Velho Testamento. E Jesus veio, como ele próprio disse, não veio destruir, não veio destruir a lei, ele veio dar um novo entendimento, ele veio trazer um entendimento mais aprofundado, um entendimento melhor a respeito daqueles ensinamentos que existiam até agora. E a relevância, né, desse Sermão da Montanha, ela se encontra que ela traz para todos nós os fundamentos da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ela traz, né, um código moral que só ele já serviria como guia para todos nós. Ele também deixa claro que existe, né, uma distinção entre o mundo material e o mundo espiritual, que seria o prometido reino de Deus, que era tão esperado pelos judeus. E ele demonstra também que Jesus não era aquele Messias político, aquele libertador, que era um guerreiro, que era um batalhador no sentido de guerra, de luta, né, que era esperado para liberar os judeus do jugo de Roma, mas sim ele era um líder espiritual. Ele veio libertar o povo hebreu, não do jugo material, mas ele veio trazer, né, um entendimento espiritual. Ele veio demonstrar que aquele reino de Deus não era aquela coisa que eles viviam naquele momento, mas uma coisa ainda muito maior, que transcendia aquilo. E a importância do Sermão da Montanha, ela é assim tão destacada, que existe uma frase que é atribuída ao Mahatma Gandhi, que é a seguinte, né? Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aí, diante dessa afirmativa de alguém que tem a estatura moral de Gandhi, nós queremos deixar claro que a nossa intenção não é, no dia de hoje, explorarmos o Sermão da Montanha em detalhes, com o aprofundamento, né, que ele merece. Seria inviável pelo tempo que a gente dispõe e seria muita pretensão da nossa parte querer, num período de tempo tão pequeno e que demanda um conhecimento extremamente elevado, nós queremos discutir e falar que esse assunto está concluído, né? Então, aí a gente empresta aquela frase de Kardec, né, que o Espiritismo, né, a gente traz para cá, não se encontra acabado, né? Ele se encontra em desenvolvimento. E a nossa ideia, então, é de trazer para a lembrança de todos nós, para a conversa e para a reflexão, alguns pontos desse texto maravilhoso, e para que a gente possa tentar colocar em prática uma pequena parcela desses ensinamentos de Jesus. E colocando em prática essa pequena parcela, com certeza nós estaremos trilhando, abrindo um caminho para o nosso progresso moral e espiritual e nos tornando espíritos melhores. Então, após esse resumo, que acho que não foi tão breve quanto eu gostaria, eu vou começar a trabalhar aqui com as perguntas que foram mandadas para a gente aqui pelos nossos amigos. E eu vou pedir a primeira pergunta aqui, João,
eu vou passar a bola para você. Eu vou te pedir para responder uma pergunta que foi mandada pela Dora, a Dora, esposa do João Luiz, e a Dora que participa todo o programa aqui e que está sempre trazendo algum assunto, alguma pergunta que desperta aqui o nosso interesse, o nosso conhecimento. A pergunta da Dora é a seguinte, João. Qual a finalidade dos sermões que Jesus fez? Bom, o sermão, normalmente, ele é um discurso religioso que passa a doutrina e voltada à moral, né? Cristo, ele se utilizava muito nos sermões do cotidiano do povo. Ou seja, ele sempre aproveitava, quando ele observava alguma coisa do cotidiano das pessoas, mais simples principalmente, ele se aproveitava daquele momento e daquela situação para trazer algum ensinamento moral. Então, os sermões, eles podiam ser públicos e como eles podiam ser privados, que era voltado apenas aos apóstolos mesmo, né? Então, nesses sermões públicos que ele proferia, era normalmente isso, era sempre um ensinamento moral, doutrinal, daquilo que ele queria passar, e ele aproveitava o cotidiano. Por isso que ele utilizava tanto parábolas, onde ele contava a vida de alguém, ele contava alguma situação, sempre com o intuito, para facilitar, né, porque ele lidava com pessoas simples, para facilitar o entendimento, porque era muito difícil, muito profundo a filosofia dele, e se ele fosse diretamente ao assunto, diretamente tratar de uma forma filosófica pura e simplesmente, ele não conseguiria ter passado tanto ensinamento. Então, basicamente é isso. E para os apóstolos, sim, aí ele aprofundava mais, mas era sempre uma reunião privada, né? Em suma, é isso o sermão. Aproveitando o teu raciocínio, eu vou emendar uma perguntinha que foi feita aqui para a Cida. Eu falei alguma coisinha nesse introito que foi feito, mas eu acho que vale a pena, pela importância, né, que o sermão tem, eu acho que vale a pena a gente explorar, né? É uma outra pergunta da Dora, né, mas que ela já mandou, acho que meio que pensando em encadear o raciocínio, então eu vou abraçar a ideia da Dora. Cidinha, a pergunta que a Dora faz agora é a seguinte, ó. Por que o Sermão da Montanha ele é considerado, né, o mais importante e mais conhecido? Fala alguma coisa para a gente a respeito disso aí, Cidinha. Obrigada, Dora, pela sua pergunta. É o mais importante, né, e o mais conhecido, talvez porque é o mais completo também, né, porque Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou para todas as classes sociais, né? Ele fala para os que seguem, né, que já seguia os discípulos, para aqueles pobres, né, daquela época que buscava cura, acreditava já seguia Jesus. Então ele fala para essa classe pobres, né, os pobres daquela época. Os doentes, os leprosos, né? E os seus discípulos. E aí ele fala para a classe rica, que eram os poderosos daquele tempo, né? E ele fala também para os doutores da lei, né? Que eram os sacerdotes. E nesse sermão importante que foi, né, e que é até hoje o Sermão do Monte, fala aí o Mateus, no Evangelho, que havia multidões de pessoas. Então, se havia multidões de pessoas, havia, então, todos os níveis, né, de pessoas para ouvir essa pregação de Jesus, que ele recebeu, acreditamos, de Deus, né? Então,
importante como conduta, como esclarecimento, como corrigenda daquilo que estava sendo equivocados naquela época, né, de comportamentos. Então, ele fala para todas essas classes da sociedade. E quando ele fala para os humildes ali, os simples, ele fala da bem-aventurança, né? Que eles estão ouvindo. Quando ele chega nos ricos, né? Que ser rico naquele tempo era ser abençoado por Deus, né? Então ele chega para essa classe dos mais poderosos, ele fala num tom diferenciado, né? Dizendo para eles sobre a importância da vida espiritual, a vida que é imperecível, e não a vida material, que eles tomassem cuidado com esse apego, né? Que não desse esmola fazendo muito barulho, né? Ele falou mais ou menos desta maneira para os ricos. E ele vai mais adiante e fala, então, para os sacerdotes, que eram os, os donos da lei, né? Os que comandavam tudo. Então, ele fala para que tomasse cuidado, resumidamente assim, Dora, que tomasse cuidado com os seus julgamentos, né? Porque eles estavam vendo um cisco no olho do próximo, mas não estavam enxergando uma trave no seu próprio olho, né? Porque era uma classe de pessoas muito orgulhosa e rigorosos nos seus julgamentos. Então, Jesus falava para eles. Então, resumindo, a importância que teve esse sermão, né, que até hoje está ecoando no ouvido da humanidade, né, do planeta inteiro. Então, foi realmente o sermão mais importante, por ele ter falado para todos, né? Então, é isso, Dora. Eu espero que você tenha ficado contente com a resposta. Você me Ô, permite João, só me pois complementar não, um pouquinho? pode falar. Na verdade, também a grande importância do Sermão da Montanha é que ele é considerado a plataforma do reino de Deus, né? Praticamente. Então, nesse sermão, Cristo trouxe os fundamentos do cristianismo. Ele deu um código moral que sozinho nos orientaria, né? Afirmou que o reino de Deus não é desse mundo e contradisse, né, a suposição de que ele seria um Messias político. Então, nesse sermão, esses 4 itens foram muito importantes para que ele continuasse sua vida pública. Muito bem É, lembrado. só para, né, também dar o meu pitaco aqui, quer dizer, a importância, ela não era uma importância meramente de ordem, vamos colocar assim, de ordem religiosa, né? Ele, como a Cida falou, como o João falou, ela transcendia isso, né? Ela trazia uma mensagem que era voltada, né, como a Cida disse, né, a toda a sociedade daquela época, demonstrando que existiam, né, algumas arestas a serem aparadas em todos os níveis sociais. Abordou o aspecto político no sentido de não de ser uma plataforma, vamos colocar assim, partidária, não é isso, né? Jesus nunca, pelo que a gente tem registrado na literatura cristã, Jesus nunca tentou, vamos colocar como ele próprio fala depois, seduzir ninguém para que seguisse as suas ideias, para que fizesse o que ele falava. Jesus colocava todo aquele ensinamento, toda aquela sabedoria que ele tinha, para que as pessoas refletissem a respeito, né? Ele não impunha nada a ninguém. Ele simplesmente trazia e colocava a ideia e conversava com as pessoas tentando esclarecê-las, né? E aí entra, né, nesse aspecto político, o aspecto de como a sociedade da época
ela se estruturava, né? Como a Cida falou, né? Quem que mandava, quem que era o dirigente, quem que obedecia. E Jesus veio trazer uma ideia nova, né? Quer dizer, não uma ideia nova, mas uma ideia diferente a respeito daquele entendimento de vida após a morte, de vida além do plano material. Então, o Sermão da Montanha, ele traz, né, toda essa informação para toda sorte, para todo tipo de pessoas com toda a capacidade, com diferentes capacidades de entendimento, com diferentes condições sociais, em diferentes, né, locais de postos de atuação política, para que elas entendessem que no plano material nós estamos aqui provisoriamente de passagem aprendendo. E quanto mais rápido nós aprendermos essa lição, quanto melhor a gente conseguir aprender isso e vivenciar e colocar na prática, mais próximos nós estaremos daquele reino de Deus, que é o reino do plano espiritual, não é aquele reino material, né? Então, a importância, como o João depois falou, é que ele veio demonstrar tudo esses 4 fatores que o João colocou, mas de um modo que não era nada imposto, e sempre preservando, né, o principal, que é a lei de amor, que é aquilo que Jesus, né, ele mesmo, né, expressa, resumindo, né, toda a lei e os profetas em apenas 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer ao próximo aquilo que a gente desejaria que ele fizesse para a gente. Vamos lembrar, né, que aquela época, mais de 2.000 anos atrás, não era como hoje, né, que existe, né, todo esse cuidado, todo esse conhecimento de que o que a gente faz afeta a vida dos outros. O que os outros fazem afeta a nossa vida, né? Aquela época ainda estava em vigor a lei de Talião, ou seja, né, se você toma alguma coisa, eu tenho o direito de tomá-la de volta, né? Existe, né, olho por olho, dente por dente, ou seja, não havia a lei do amor, ela não estava sendo praticada com a intensidade, com a profundidade, né, com o alcance que hoje a gente verifica, né? E até aproveitando, o João, a Ângel, ela coloca aqui para a gente, ela faz um comentário, uma pergunta, né? Bom dia, Ângel, né? Podemos afirmar que o Sermão da Montanha é um conjunto de normas e princípios de cunho ético e moral? O que você pode falar para a gente aí, João? Sem dúvida. Todo o objetivo dele é voltado tanto para a ética como para a moral. Ele procura, através das palavras, inclusive, ele exalta, ele traz uma divergência, né, entre o que é espiritual e o que é material. Então, Cristo, aí, nesse sermão, ele exalta, ele proclama felizes justamente aqueles que no mundo material nós consideramos pessoas fracas, ou seja, os pobres, os puros, os mansos, os perseguidos, enfim. Ele sempre exalta esse tipo de pessoa como realmente aqueles que podem interpretar melhor o real objetivo que nós temos na Terra, ou seja, a evolução nossa espiritual. Então, ele traz, sim, uma ética, um código de ética, um código de nosso comportamento como moral, ou seja, nós temos que fazer o bem sem buscar alguma coisa em troca. Esse seria um resumo. E ele sempre exalta esse tipo de coisa, né, no Sermão da Montanha, de uma forma mais abrangente, porém, resumidamente, é o que ele busca. Que tenhamos uma maior compreensão nas nossas atitudes, nos nossos atos, voltados mais, em resumo, para aquilo que nós sempre buscamos, que é o mais importante, que é a caridade, que é o bem-querer, que é o amor ao próximo, ao invés de objetivarmos apenas as coisas materiais, a exaltação,
se sentiu uma pessoa importante apenas por ser superior ao outro. Enfim, é um resumo, é um verdadeiro tratado daquilo que se espera de uma pessoa para atingir o seu objetivo máximo, né, que é a superioridade espiritual, não material. Ô, João, aproveitando você falou um negócio aqui, já né, é bom contar com o apoio dos mentores, porque eles vão trazendo para a gente, né, algumas ideias, né, algumas intuições aí, inspirações, dependendo do caso, né? Uhum. Você falou no final da tua fala aí, não sei se seria isso aí, se você concorda, mas assim, ele nos ajuda, o Sermão da Montanha nos dá um guia para que a gente seja aquele homem de bem que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Ele traz assim, quais são as qualidades do homem de bem? Né? A gente vai achar no Evangelho segundo o Espiritismo lá que ele é resignado, que ele pratica a lei de amor, justiça e caridade, né, em plenitude. Aí plenitude, vamos colocar assim, né, plenitude que é possível a cada um de nós, né, cada um está num grau de entendimento, então, mas ele pratica, ele busca a lei, né, de amor, justiça e caridade, né, ele é misericordioso, ele perdoa de verdade, né, ele realmente, ele releva, né, ele esquece, né, aqueles insultos, aquelas ofensas que ele recebeu, né, ele deixa para trás, já foi, aconteceu, né, e ele, vamos colocar assim também, né, ele ama, como Jesus falou e que a gente está aprendendo ainda, né, amar ao próximo, né, e mais que amar ao próximo, né, amar o nosso inimigo, entre aspas, vamos colocar assim, né, o nosso adversário. E aí, eu queria que a Cidinha, fala para a gente. Só me permite falar mais uma coisa? Oi, João. Nós aqui no nosso mundinho, né? Nós temos a péssima ideia de que as pessoas que têm esse comportamento são pessoas fracas. Isso é um erro muito grande. E, na verdade, essas são as pessoas fortes, que realmente ela tem a compreensão e busca o entendimento, busca entender o porquê aquela pessoa está agindo daquela forma. Isso é isso que nós temos que ter. Um dia isso vai ficar dentro de nós, né? Não consideramos a pessoa fraca aquela que tem compreensão, aquela que aceita um insulto e sabe absorver aquilo com paixão, com carinho ao seu próximo. Isso não é ser fraco, isso é ser forte. Né? Aí para acho que dar uma ilustrada, né, nessa ideia que você colocou, eu vou pedir para a Cidinha. Então, Cidinha, ilustrando essa ideia que o João passou, eu ia pedir para você falar para a gente, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, né? Como a doutrina espírita traz para a gente esse amar os vossos inimigos, né? O que seria isso, né? Amar o inimigo do mesmo jeito, a mesma intensidade que amar não o nosso próximo, né? Que ele também é nosso próximo, mas aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama muito, é a mesma coisa? Como que funciona isso aí para o Espiritismo, Cidinha? O que a gente aprende no Espiritismo, né, com Kardec, conciliado com Jesus, né, com o próprio Jesus, é que é diferente, viu, Alexandre? É diferente esse amar o inimigo é muito difícil, né? É uma tarefa árdua, né? Se a gente for olhar assim, a grosso modo. E não dá para você amar o inimigo da mesma maneira que você ama um amigo, né? Porque o amigo, você sente aquela vibração gostosa de estar próximo. O inimigo já tem aquela vibração negativa, aquela vibração ruim. Então, você deve reconciliar, né? Porque não desejar o mal para o inimigo já está começando a amar o inimigo, né? E também tem aquele inimigo, não desejar o mal. Se precisar da sua ajuda, você está disposto a estender a mão, né? Isso é amar o inimigo na fala de Jesus, na fala que complementa o Kardec. Porque o inimigo, muitas vezes,
você não pode nem muito aproximar, mas você pode vibrar o bem para ele, orar para ele, desejar que ele cresça, desejar que ele seja bom, que ele mude de atitude, que ele melhore, enfim, desejar toda a felicidade que você desejaria para um amigo, você pode desejar para o inimigo. Mas, ai, aí eu vou falar, bom, mas ele me magoou muito e ainda dói muito em mim, né? Então, você começa a se perdoar primeiro, né? Se amar também, porque quando a gente se ama e quando a gente se perdoa, fica muito mais fácil perdoar o inimigo. Buscando compreender o porquê que ele agiu mal com você. Porque será que ele não tem o mesmo entendimento que eu? Será que ele não estava num bom dia? Ele teve uma criação diferente? Arrumar sempre essas desculpas, né? Que na verdade muitas vezes não é só desculpa, é verdade mesmo, para que você tenha amor por ele, que não é a mesma coisa do amor, mas desejando o bem, fazendo o bem, né, para o Cidinha, inimigo. assim, vamos, não sei se resume, né, a ideia de um jeito adequado, mas é pagar o mal com o bem? Também pagar o mal com o bem, né? Então essa já é o caminho, né? Porque há alguns inimigos que não dá para você estender o coração totalmente, porque ele, por não ter entendimento, ele vai abusar dessa situação, né? Ele vai abusar dessa situação e tornar uma bola de neve cada vez pior. Então, fazer o bem, como você falou, resume tudo isso, né? Esse é o amar o inimigo. Não vamos, E, Jesus não exige que a gente faça o mesmo que a gente faça com o amigo para com o inimigo, mas desejar o bem e fazer o bem. E é, resume. o, dentro disso que você falou, né, também já outra informação que me trouxeram, né, que é aquela questão, né, quando Jesus fala nesse amar o inimigo, né, a gente pode dizer que ele propõe desse modo para que não, para conseguir tirar, né, não só o povo daquela época, mas de hoje em dia também, né, o evangelho é sempre atual, conseguir demover as pessoas daquele ciclo vicioso, interminável que a vingança gira, né? Porque se eu devolvo uma ofensa com outra, aí quem fez a primeira vai querer, né? Não vai querer deixar para lá, ele respondeu com uma ofensa, então eu vou responder com outra. E aí entra naquele ciclo vicioso que a gente não sai nunca, né? A gente acaba ficando, então, quando Jesus propõe, né, essa ideia para a gente, é justamente para romper esse ciclo, né? Se uma das partes não romper esse ciclo, ele vai perdurar, vai saber por quantas existências, né? Quanto tempo, quantas encarnações isso não vai tomar. E mais uma coisa, né? Muitas vezes rompendo o ciclo, você consegue abreviar, né, o número de encarnações que serão necessárias para o seu progresso, porque você já aprendeu. Agora, se você não rompe, aí você vai continuar encarnando indefinidamente até você aprender aquela lição, né? E uma coisa que você fala, que Emmanuel também, né, nos trouxe, é que cada um é de um jeito, cada um enxerga a coisa de um modo diferente. Então, quantas pessoas existirem, serão o número de visões que existirão a respeito de uma mesma coisa, né? E enquanto um não tomar a iniciativa de seguir os ensinamentos de Jesus e de ser essa pessoa que vai romper o ciclo, né? Essa dinâmica, né? Essa coisa de vingança, ela vai continuar ao longo das existências. E até aproveitar, João, eu vou trazer uma pergunta para você, que foi a Mônica Gomes, nossa companheira de
de André Luiz, que fez, né? E que eu vou pedir para você não se prender só, né, ao conceito que ela traz, mas você colocar com relação ao Sermão da Montanha com tudo, aquelas bem-aventuranças, 8 ou 9 que a gente falou, né? Você entender essa pergunta para todas elas, para você fazer, né, uma ideia única, né? A pergunta da Mônica é a seguinte, João, né? Hoje, vemos muitos irmãos em aflição por vários motivos. Como a doutrina espírita nos permite compreender essas situações com base no que disse Jesus? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí eu vou pedir para você abordar, né, com relação àquelas todas as 8 ou 9 bem-aventuranças que a gente citou anteriormente. Tá. Vamos tentar resumir ao máximo para a nossa companheira Mônica. Bem, a princípio, as bem-aventuranças, elas seriam a força que o ser humano tem, mediante a sua já compreensão interior, sua compreensão daquilo que pode passar ou não, a sua resistência aos momentos difíceis que vai passar. E esses momentos difíceis que ele vai passar, ele tem que compreender que são momentos da sua evolução moral, espiritual, ética. Da onde vêm esses maus momentos? Eles podem ser provenientes tanto da sua vida atual, naquilo que a vida como você está levando, né? Como também pode ser proveniente das suas vidas anteriores. Ok? Então, quando ele quer dizer nesse sentido, compreender que esses momentos mais difíceis que vamos passando, ele vai nos levar a essa evolução espiritual. Agora me ajuda, complementa aí a pergunta novamente, que eu... A pergunta era assim, né? Ela fala que hoje nós temos muitos irmãos que estão em aflição por diversos motivos, né? Sim. E aí ela pergunta como que a gente pode, né, à luz daquela afirmação de que os aflitos serão consolados, a gente entender o porquê essas pessoas passam por essas dificuldades, por essas aflições, né? Sim. Aí então, acho que complementando, é bem. isso aí. Você não vai saber exatamente o porquê que essa pessoa está passando por aquilo. Pode ser tanto dessa vida, a pessoa já vai ter até uma noção. Mas as vidas anteriores nós não temos essa noção. Então ela tem que ter essa compreensão, esse entendimento, essa bem-aventurança de saber que ela está passando por aquele momento para a sua própria evolução. Em resumo, seria isso. Aí, João, só, né, aproveitando, né, como o Cido fala, o auxílio luxuoso dos mentores, né? Só lembrando, né, que você foi falando, eles foram trazendo também, né? Que é aquela coisa, né? A gente tem que, para que a gente entenda que essa fala de Jesus, ela não é uma enganação, ela não é, vamos colocar hoje em dia, uma fake news, ela não é uma mentira, né? Nós temos que focar no seguinte: Jesus está falando com base não que ele tenha falado isso, mas que depois a gente, né, pelo Espiritismo, a gente veio entender, na doutrina das reencarnações sucessivas, né? Então, se a gente não entender que quando Jesus fala que os aflitos serão consolados, fala isso que você, né, falou, que as provações estão aqui para que nós nos melhoremos. Muitas vezes pode ser uma provação para minha melhoria. Olha, eu acho que eu tenho condição de enfrentar. Por favor, me coloca essa prova no caminho. Ou pode ser até uma expiação, né? Como você falou, eu fiz alguma coisa nas vidas passadas que prejudicou alguém ou a mim próprio, e agora eu estou tendo a oportunidade de reviver aquela experiência para que eu possa aprender a lição de verdade, né? Não repetir o erro, né? Então, quando Jesus fala que os aflitos serão consolados, a gente tem que ter em mente o seguinte: ele não está falando da vida atual, né? Porque na vida atual, se a gente for se prender a uma doutrina materialista, né, quem tem condição econômica, quem tem bens, é o bem-aventurado. Só que Jesus não quis trazer isso, ele quis trazer justamente o contrário. Entendam, né, o seguinte: nessa vida você está aqui, não é para sofrer, é para você aprender, é para você enfrentar as dificuldades e conseguir construir, né, se construir como espírito cada vez melhor.
Porque a dificuldade, né, como o pessoal costuma falar, né, que o que dá a rigidez ao metal é o calor da forja, né? Então, o que acontece? Quando a gente submete o fogo a uma temperatura alta e depois tem aquele choque térmico com o óleo, com a água, é que ele ganha têmpera, que ele ganha força, que o metal vai se tornar resistente, que ele vai perder aquela maciez que iria torná-lo uma ferramenta, né, um instrumento que não teria finalidade, que não seria bom. Então, por mais difícil que seja esse processo, a gente precisa de, passar por dificuldades para que a gente aprenda. Quanto mais a gente enfrenta dificuldades, mais a gente está tendo oportunidade de se depurar. Então, se a gente não entender que essa fala de Jesus está vinculada com a existência de uma vida espiritual, com a doutrina, né, das reencarnações sucessivas, a gente vai ter que essa fala seria uma falácia, uma mentira, né, que Jesus estaria mentindo para a gente. E só aproveitando um segundinho, João, antes da gente continuar, eu não posso esquecer aqui de agradecer o pessoal da TV Espaço Espírita, né, na figura do nosso amigo Dorival Estrello, e os nossos amigos do Grupo Espírita Samaritano, na figura do Alain, né, e do próprio Cido, né, que tem nos ajudado bastante aí na divulgação do nosso trabalho, né, e deixar também um alô aqui para, que eu ainda não falei, para nossa amiga Salete, para a Dora, que está acompanhando, para o nosso amigo Cassis, para a Tânia Mara, para a Janete, para o André Pascolati e para o nosso amigo João Luiz Baizzi, né? A gente, né, dar uma respirada aqui, colocar o raciocínio em ordem, né? E aproveitar para agradecer esses nossos companheiros aí que estão acompanhando o nosso trabalho. E eu ia até, né, aproveitando aquilo que a Cida falou, eu vou pedir para a Cida dar uma lidinha aqui, Cida. É uma pergunta da Adri Paola, né? Eu vou pedir para você rapidamente colocar, né, complementar aquilo que você falou, né? Ela fala o seguinte, ó. Então, o amar o inimigo pode ser relacionado à parte do sermão dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão a misericordiosa. Pode relacionar isso aí, Cidinha? Pode sim, Tânia. Os misericordiosos, né? Quando Jesus fala bem-aventurados misericordiosos, é aquele que tem misericórdia. Córdia vem do coração, né? Aqueles que perdoam, porque ele fala, bem-aventurados que são misericordiosos. Bem-aventurado aqueles que perdoam, porque serão perdoados, né? Porque nós também precisamos do perdão, né? Então, tem muito a ver com essa fala de Jesus, né? Da misericórdia. Porque perdoar de coração é ser misericordioso com o nosso próximo, porque nós também precisamos da misericórdia. Então, essa é um complemento, sim, do Sermão da Montanha, né? Que ele fala dessa misericórdia relacionado com o inimigo. Porque se eu perdoar, eu não sou perfeito ainda, né? Eu não sou perfeita ainda. Jesus sabia disso e sabe, né? Então, ele falava para nós, né? Não revide ao inimigo, não seja misericordioso, né? Perdoa, para que você também receba a misericórdia. Por isso é que nós seremos bem-aventurados, porque perdoamos, porque fomos misericordiosos. Só para complementar a ideia que você colocou, né? É aquela questão de oferecer a outra face, né, Cidinha? Não é que você vai se submeter a uma violência, né? Mas qual que é? É não responder com outra violência a uma que você sofreu, né? E aquela coisa, né? Que você bem falou, né? De amar o inimigo não é amá-lo como a gente ama uma pessoa que é muito próxima, que a gente tem uma afinidade muito grande, mas é fazer, né, o que tiver ao nosso alcance para não prejudicá-lo, né? Se a gente tem que ter um ponto de partida, né? Nós não estamos ainda na condição de Jesus, de modo algum, né?
longe disso. Mas a gente tem que começar em algum lugar. E, né, a inteligência nos recomenda. Vamos começar por coisas simples para chegar nas coisas complexas, né? E para emendar o raciocínio, ô João, eu vou te passar uma pergunta que a Tânia colocou para a gente aqui. É a seguinte, ó. A Tânia pergunta, né? Podemos dizer que quando entendemos que as atitudes do outro estão relacionadas a seu grau evolutivo, devemos deixar de tratá-lo como inimigo e tratá-lo como um irmão que necessita de ajuda para evoluir? O que você acha da pergunta aí, do raciocínio da Tânia, João? Sim, foi ótimo, ótima pergunta da Tânia. Uma pergunta bem longa, né? Preciso pensar aqui. Quando nós você poderia deixar ela escrita aqui? Vamos, obrigado. Tá aqui, João. Tá bom. Seu grau evolutivo, devemos deixar de tratá-la como inimigo e tratá-la como... Bom, a princípio, Tânia, acho que nós, como ensinamento do próprio Cristo, nós não devemos tratar ninguém como inimigo, né? Eu sei que é um trabalho, é um interior muito grande, íntimo muito grande, mas o correto é não tratarmos ninguém, não considerarmos ninguém um inimigo. Desejar sempre ao bem essa pessoa. É óbvio que nós não somos obrigados a termos a mesma energia. Vamos tratar, em vez de inimigo, vamos tratar com outro nome, a energia, positiva ou negativa. Existem aquelas pessoas que nós não temos afinidade, né? Então, o que fazer com essas pessoas com as quais nós não temos a afinidade? Ela continua sendo nosso irmão. O que vai ser é o seguinte, nós temos que ajudá-la a evoluir. Na medida do possível, muitas das vezes a gente não consegue nem conversar direito com essa pessoa, né? Então, quem sabe, se a gente, por exemplo, no serviço, nós somos obrigados, no trabalho, né? Nós somos obrigados a conviver com mais diversas pessoas. E nem sempre nós conseguimos ter a mesma empatia de uma ou de outra. Nós não conseguimos ter o mesmo relacionamento. Então, já que muitas vezes a gente não consegue conversar ou expor nossas ideias para essa pessoa, tentar fazer com que ela evolua através dos nossos atos, dos nossos exemplos. Enfim, nós não somos obrigados a conviver com aqueles que nós não temos empatia. Foi o que a Cida falou umas perguntas atrás, né? Cristo nunca exigiu que nós convivêssemos ou participassem dos mesmos momentos sociais, das mesmas festas com essa pessoa. Mas a energia boa, o pensamento positivo em relação a essa pessoa, com certeza vai ajudar a evoluir, sem dúvida alguma. E Alexandre, só voltando a um comentário que você fez em outra pergunta, que é a respeito de bem material, né? Eu acho que não existe, dependendo do volume de bem material que uma pessoa tem, acho que isso daí é uma das maiores provações que essa pessoa tem, né? Às vezes a gente tem uma ideia errônea, né? Que a pessoa, nossa, tem tudo na vida. Mas se essa pessoa que tem o excesso de bem material, se ela não consegue utilizar isso aí para o bem dos seus irmãos, ela acaba conseguindo mais provas para o futuro. Né? Eu não sei se eu fui claro. Acho que essa fala que você colocou agora, João, ela se refere àquela questão que a gente encontra no Livro dos Espíritos, que fala a respeito que o bem material, né, aquilo que se encontra à nossa disposição aqui no plano material, é importante, é necessário para o nosso progresso, é uma necessidade. Né? Vamos colocar assim, a riqueza, não só monetária, né, mas a riqueza, considerando um aspecto total, global, ela é importante para que o ser humano possa evoluir, para que a lei do progresso possa funcionar. Né? Inclusive, tem uma passagem que fala, né, que o trabalho, né, as riquezas são importantes para que o progresso ocorra. O que nos traz o Evangelho, o que nos traz o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita,
ela fala, ela critica, não é que ela critica, mas ela condena o mau uso desses bens. Né? Quando você faz um mau uso daquilo que você dispõe. E aí entra o que você falou, que a riqueza ela pode ser uma aprovação muito pesada. Por quê? Quando a gente tem pouca coisa, a gente não ostenta, a gente dificilmente fica querendo, né, se prevalecer da condição material que a gente tem para se impor aos outros. Né? E quando se a gente não estiver preparado para lidar com aquele volume de riqueza que nos é colocado à disposição, a gente vai fazer um mau uso, a gente vai ostentar, a gente vai... aquela ganância, né? Aquela avareza de querer ter sempre cada vez mais, né? Nunca vai ter fim. Então, é importante ter essa atenção. Né? Não é porque a pessoa dispõe de meios que ela é boa ou é ruim. O uso que ela faz daqueles bens que ela dispõe, né? Como ela consegue multiplicar, que nem na parábola dos talentos, se a gente for lembrar, como a gente multiplica aqueles bens que Deus coloca para a gente, é que vai determinar se a gente está tendo uma boa atitude, uma atitude ruim, né? Se a gente está sendo um homem de bem ou não. E só para complementar aquela questão que você respondeu da Tânia, tem um livro que chama Sessões Espíritas na Casa Branca, e tem uma passagem que ela toca exatamente nesse ponto que a Tânia colocou, de deixar de tratar como inimigo e passar a tratar como amigo. O presidente Lincoln, ele estava numa festa e ele foi abordado por uma senhora, né, da alta sociedade, e ela criticou Lincoln na frente de todo mundo, né, porque ele foi visitar os doentes que eram vamos colocar assim, do inimigo, né? Daqueles que estavam lutando contra o Estado. E aí o Lincoln, né, que sempre tinha uma reflexão, uma capacidade, né, muito boa, fora a bagagem de conhecimento que ele tinha, ele respondeu o seguinte para ela, né? Quando ela falou, você vai visitar os doentes lá, os feridos do inimigo, onde já se viu, você tinha que dar cabo deles, você tinha que matá-los, né? Você tinha que extingui-los, exterminá-los. Aí o Lincoln, né, ouviu bem a pergunta, refletiu e respondeu, então, quando eu vou até o hospital, onde está o que a senhora chama de inimigo, eu trato bem, eu supro as necessidades que ele tem, eu cuido dele, e transformo essa pessoa em meu amigo, eu não estou exterminando um inimigo? Né? Ou seja, quando eu transformo aquele que é tido como inimigo em meu amigo, eu estou, né, entre aspas, exterminando a inimizade. Eu estou afastando o ódio, eu estou afastando o mal. Como? Transformando aquela pessoa que antes era meu antagonista num aliado. Né? Então, essa passagem daí, eu acho que ela expressa bem essa pergunta que a Tânia fez, né? E dá mais um coloridinho na resposta que você deu. E estamos chegando ao fim já. Né? Nós temos que encerrar o programa de hoje, e eu vou pedir, então, primeiro para a Cidinha. Cidinha, por favor, né, faça suas considerações aí, né, sobre o programa de hoje, para que a gente possa se encaminhar para o fechamento. Ok, Alexandre. Eu só quero agradecer, né, esta oportunidade de estar participando deste programa maravilhoso, agradecer a todos que nos acompanharam, pedir sempre que Jesus os abençoe, que Jesus esteja sempre visitando seus lares. E até uma próxima oportunidade, se assim for permitido por Deus. Obrigado, Cidinha. João, por favor, dá seu recado final aí, para que a gente possa nos despedir também. Bom, primeiro que falar sobre esse assunto é um prazer enorme. Pena que ele realmente, para se falar sobre ele, acho que teríamos que fazer milhares de programas, porque assim como tem milhares de livros que falam sobre esse assunto, né? É um assunto muito profundo, muito bonito, que traz muitas lições para a nossa vida no sentido em geral,
não é só no espiritual, não, é inclusive no nosso comportamento do mundo, no dia que vivemos, né? E foi uma satisfação enorme estar aqui novamente. Espero ter colaborado, contribuído o pouco que a gente pôde falar, mas que esse pouco tenha servido para alguém, para algum aprendizado e para a nossa vida, né? Com certeza eu aprendi mais ainda. É o que você disse, João, né? Para alguém serviu, pelo menos para a gente já serviu, né? E eu também, né, para poder, né, nos encaminhar aqui para o fechamento, eu quero agradecer a todos que participaram, pela paciência, pelas perguntas, né? E dizer que todos tenham um bom final de semana, tenham uma excelente semana sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus e espero que vê-los no próximo sábado aqui de novo, num programa Espiritismo e Atualidades. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. Vai querer.